Você sabe por que que o pirata não joga futebol? Porque ele tem uma perna de pau. Vou rir de ti. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Quente e você está no Cinegel. Você gosta de filmes de aventura? O de hoje é um clássico, já está aí em muitas continuações. Pior que eu me vi no lançamento, então fica... Enfim, você gosta de filmes de pirataria? E você sabe aonde fica o Caribe e o que tem de desenvolvimento lá? Hoje não é o terreno da pirataria mais. Tem o que afinal por lá? Bom, eu te convido então a descobrir agora. Vem comigo! Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, filme de 2003, dirigido por Gore Verbinski, protagonizado por Johnny Depp, Keira Knightley e Orlando Bloom. O filme conta a história do capitão Jack Sparrow, um pirata conhecido e procurado na região do Caribe que tentava discretamente conseguir um barco para seguir navegando pelas águas do Mar do Caribe, mas não obtém sucesso, iniciando-se uma perseguição dos guardas ingleses contra ele. Ele avista uma garota caindo do alto de um forte no mar e cai na água para salvá-la. Ela é Elizabeth, filha do governador, que estava vestindo um espartilho muito apertado que lhe tirou o ar, deixou inconsciente e a fez cair no mar. Apesar de Jack Sparrow ter salvado sua vida, seu histórico de saques como pirata já conhecido cria uma ordem de prisão contra ele, mesmo com a própria Elizabeth tentando argumentar em seu favor por ter salvo sua vida. Para se salvar, Jack pega Elizabeth como refém para conseguir fugir, afastando os guardas. E após isso, ele a deixa para trás, pois era apenas a fuga o seu objetivo. Mas o que ninguém suspeitava é que, ao cair na água, Elizabeth estava com uma peça de ouro presa como um colar em seu pescoço, que serviu como uma espécie de chamado para atrair a tripulação amaldiçoada do navio Pérola Negra, que vai até ela e a sequestra em terra, para que a mesma seja feita refém pelo capitão Barbossa, o comandante do navio. Aquela peça, na verdade, foi encontrada por Elizabeth quando era pequena, quando seu pai, em alto mar, encontrou o jovem Will Turner, um garoto que agora adulto trabalha como ferreiro e apaixonado por Elizabeth. Aquele amuleto parece ter alguma simbologia com a pirataria, e ela, com medo que seu pai tentasse prender ou fazer algum mal ao jovem rapaz, encontrado desacordado em alto mar, ela pegou o artefato para si, para não associarem o garoto, Will Turner, com a pirataria. Will encontra Jack, enquanto ele fugia da guarda inglesa, e mesmo percebendo que seus interesses não parecem ser muito nobres, decide se juntar a ele para resgatar Elizabeth, sendo que o pirata, na verdade, não interessa em resgatar a jovem, mas sim recuperar o Pérola Negra, navio que pertencia a ele antes de ser tomado pelo Capitão Barbosa. A região do Caribe, que é retratada no filme, é pequena territorialmente ao compararmos com tantos outros continentes e países, mas é tradicionalmente associada no cinema, literatura e retrato em geral, com praias belíssimas e o histórico de pirataria no período colonial, como retratado no filme. Mas vamos aproveitar o gancho deste filme para entender mais sobre o que é a região da América Central, numa amplitude geral. Pois detalhes de alguns países centro-americanos você pode já conferir em vídeos aqui no canal sobre os filmes O Alfaiate do Panamá, A Lavanderia e Amor Sublime Amor. Ao analisarmos o mapa, vemos que a América Central é composta por duas áreas geograficamente distintas. A parte continental nós chamamos de América Central Istmica, pois istmo é uma porção de terras que conecta outras duas maiores, sendo esta porção de terras uma conexão entre a América do Norte e a do Sul. A outra chamamos de América Central Insular, que significa ilhas, no caso, os arquipélagos da região do Mar do Caribe.
Ambas as partes têm origem vulcânica, sendo compostas por relevos vulcânicos e com presença de tectonismo intenso, por causa da sua geologia localizada sobre falhas tectônicas, que são a base de sua formação geológica. O clima do continente é predominantemente tropical, sendo quente e chuvoso, o que repercute na vegetação predominante de florestas tropicais latifoliadas. Entre as características humanas, temos o predomínio de populações de mestiçagem indígena nativa, com espanhóis na parte istmica, enquanto na porção insular a marca é justamente a grande pluralidade étnica. Não entendi nada. Trata-se de uma região composta por várias descendências por conta da multiétnica derivação colonial, pois aqui tivemos colonização de origem espanhola, inglesa, francesa e holandesa, que juntam-se à população indígena nativa e a africanos que foram trazidos forçadamente pelos europeus para trabalhar em regime de escravidão. E temos, então, uma grande mescla étnica que forma estas ilhas. A região do Caribe é assim batizada por conta do Mar do Caribe, nome derivado dos nativos caribes, cujo termo significa valente. Foi nesta região, na ilha chamada atualmente de Bahamas, que Cristóvão Colombo chegou liderando uma missão financiada pelos espanhóis, e a partir de então se alteraria para sempre a história do globo, com a descoberta europeia de terras até então desconhecidas, e o início de um grande, lucrativo e brutal processo de colonização. A chegada nas Bahamas batizou também outro nome geográfico que talvez você já tenha ouvido, pois nós damos o nome de Bahamas de San Salvador e as demais ilhas foram batizadas de ilhas opostas, do entorno das Bahamas, usando-a como referência por ter sido a pioneira nesta ótica europeia, sendo estas batizadas as demais de anti-ilhas, ilhas opostas, ou as demais ilhas sendo então as Antilhas do Mar do Caribe. A economia do local é pautada em setor primário, com produções de cana-de-açúcar, milho, frutas tropicais e atividade terciária, com destaque para o turismo na região, principalmente do Caribe. O setor industrial é pouco presente e nota-se uma dependência muito grande de parceiros externos, sendo atualmente o mais representativo os Estados Unidos, inclusive porque há um curioso bloco econômico chamado CAFTA. Não, esse não. É Acordo de Livre Comércio Centro-Americano, que engloba países centro-americanos e os Estados Unidos. Ué? A ideia é que não se cobram taxas alfandegárias entre os países membros, o que tem os seus lados positivos, pois os produtos importados trafegam sem imposto, mas, por outro, cria uma grande dependência e a tendência, no caso dos países centro-americanos, de priorizar a importação dos produtos vindos do parceiro norte-americano. Existe, inclusive, um apelido bem zoado, por sinal, usado internacionalmente, chamando a região do conjunto da América Central de República das Bananas. Este é um óbvio nome, aparentemente, porque é uma economia rural, pautada em exportação de bananas, por serem de economia agrícola. Mas pensa comigo que daria para chamar então de República da Cana-de-Açúcar, do Mamão Papai ou do Coco Verde. A escolha de bananas é associado com a ideia depreciativa, do significado tipo de se eu falasse assim para você. É você? Banana. Vocês são de sacanagem! Por mais infantil que seja, não se trata de um elogio. É uma afirmação depreciativa que tem a ideia de ofender, de diminuir. E no caso, República das Bananas é associado com uma forma de enfatizar a baixa relevância econômica e geopolítica, uma irrisória participação internacional e em organizações internacionais, com países compostos por democracias caóticas, com governos ditatoriais que sobem ao poder com golpes políticos, pleitos eleitorais conturbados, sabotados e um histórico todo ruim em seu pano de fundo político. Falar de países na região é curioso, que há vários territórios que não são países na concepção das organizações políticas independentes, sendo pertencentes até hoje aos antigos colonizadores, ou até países com vínculos posteriores a eles, como, por exemplo, Porto Rico, que pertence aos Estados Unidos,
Curaçao, que pertence à Holanda. Ilhas Virgens Britânicas, que pertencem ao Reino Unido. Como se tratam de áreas territorialmente muito pequenas, eles optaram por não se emanciparem, acreditando que a sua manutenção econômica de forma independente seria muito difícil de se manter, porque todas as limitações territoriais e econômicas que já foram citadas vão acabar gerando muitas dificuldades. Por isso, optam por seguirem como parte destes países europeus. E aí, você gosta de Piratas do Caribe? Você já assistiu? Deixe seu comentário aqui embaixo. Você sabia disso da América Central? Gostou do vídeo? Dá um joinha, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.